Andrés, pode ir compartilhando tua tela então já pra gente? Deixa eu abrir o áudio aqui. Tá aberto já. Fala comigo pra eu ver se eu te escuto, Andrés. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. E aí, Beleza. Rafa, tudo Tudo certo? jóia? Beleza. Beleza. E aí? Como é que tá essas campanhas? Tá tudo certo. E a minha dúvida, assim, de hoje é em relação à escala, Uhum, que eu tenho percebido, assim, que às vezes eu vou tentar escalar, a campanha para, né? uhum, E daí, enfim, daí às vezes eu espero um pouquinho, ela volta. uhum, Então, eu tô tendo um pouco de dificuldade com isso, porque, assim, enfim, a gente quer escalar, né? Essa campanha aqui, por exemplo, ela estava vendendo muito uhum, todos os dias. Daí, o que que eu fiz? Eu fui dar uma... Mexi, acho que 10% do orçamento, subi um conjunto novo de R$ 30, simplesmente ela parou de funcionar. uhum, Daí, o que que eu fiz? Daí, eu deixei alguns dias ela rodando, para ver se pegava no tranco, né? Mas uhum, aí eu vi que ela não estava pegando muito no tranco. Ela até tá fazendo vendas, tipo, hoje fez vendas, né? Mas tipo, fez uma venda, antes ela fazia bem mais, né? uhum, Daí eu pausei o conjunto aqui, aí uhum, comecei a tirar 10% da verba, né? uhum, Então, enfim, essa dificuldade que eu tenho. Eu percebo que em outra BM que eu tenho, também. Só que assim, o que que acontece? Quando na outra BM que eu tenho, tipo assim, quando acontecia isso, eu deixava de uma hora meio que voltava, sabe? Enfim, uhum, então, acho que porque ela tá bem aquecida, não sei, né? Enfim, uhum. então, queria uma luz, assim, em relação a isso. Tá, vamos lá. A parte de escala, né, que é a grande zica de todo mundo, né, cara? Nossa, Vou se explicar a desse só teoria. para o orçamento, né? E sem se preocupar. Então, mas cara, é bloqueado propositalmente, porque pensa só, existe um número X de pessoas ali disponíveis para comprar um produto. Uhum. Imagina que, sei lá, tem você, tem eu, tem uma porrada de anunciante e a gente quer todo mundo vender curso, sei lá, de marketing digital. Aí eu venho aqui conseguir um ROI aí bom pra caramba, eu vou lá, louco, tem alguma coisa no olho aqui que toda vez que eu piscar aqui, entra, tem alguma coisa entrando um cílio, alguma coisa. Aí, imagina só, tá com um ROI bom, eu vou lá e injeto tudo que é verba e eu acabo com todos os concorrentes, né? Cara, o Facebook não quer que a gente faça isso. Já, porque senão ele se torna um negócio monopolizado. E o Facebook não quer isso na mão de poucas pessoas, ele quer isso na mão de muita gente, é muito mais seguro, tá? Do que ele pegar e ficar. Tem o Rafael anunciando aqui, o outro anunciando lá, né? Todo mundo vai lá, coloca lá milhões, aí de repente eu paro de anunciar, pronto, o Facebook tem um baita de um rombo. Então ele quer que seja uma coisa mais democrática, tá? Que funcione para todo mundo. E dá para, né, para ter alguém que invista mais? Dá, mas aí que eu vou explicar a teoria do negócio. Isso daí, obviamente, é uma coisa que o Facebook não diz, não existe nenhum documento falando sobre isso, só que é o que a gente percebe na prática, tá? Que é o que vocês já devem ter visto falar sobre clusters, né? Então, opa, Opa, pera. o Facebook ele faz o seguinte, gente, quando você começa a anunciar, ele vai pegar um pedaço de público e vai reservar para você, tá? Se tiver 1 milhão de pessoas, vamos supor, compradoras, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um grupozinho X que tem um pouco de comprador e um pouco de pessoas frias. É como se ele misturasse, tó teu bolo aí, se vira, tá? Aí ele pega para o Rafael, dá mais lá um público de 1 milhão de pessoas, nesse 1 milhão lá tem 100 compradores e o resto curioso, ele vai dividindo esse público e vai colocando para lá, para cá, para lá, para cá, para quê? Para que todo mundo tenha um pouquinho de público comprador e um pouquinho de público frio. Se tivesse só público frio, às vezes acontece, né? Mas assim, imagine que ele focasse, vou dar só público frio para esse cara. Todo mundo ia subir campanha e ter que ficar 2 meses para conseguir vender,
é ruim, as pessoas iam abandonar. Então ele dá um pouquinho de público quente, quando eu digo quente, gente, é público que está preparado para comprar, tá? O público que está preparado para comprar não é só a gente que esquenta. Às vezes a pessoa vê um comercial na TV sobre aquele assunto X e pronto, bastou para ela se tornar interessada e querer comprar um produto. E aí basta que você apareça na frente dela e ela vai comprar o teu produto lá, tá? Então, o Facebook ele vai separar, ele não vai te dar nem só público que é só curioso porque você vai desistir, e ele também só não vai te dar todo mundo que é só comprador, ele poderia, tá? Pode ter certeza que ele poderia. Só que se ele der todos os compradores para mim, o Andréas vai vender para quem? E o fulano vai vender para quem? E o ciclano vai vender para quem? Então ele não dá, ele separa, tá? Ele agrupa e coloca assim, um pouquinho de coisa boa, um pouquinho de coisa ruim. Sempre, tá? E te dá teu pacotinho lá para você trabalhar. E aí, o que acontece na prática? Existem duas formas de trabalhar, tá? Primeiro, vou falar um pouquinho aqui sobre dois cenários, né? Vamos supor que você trabalha com um produto, sei lá, de dieta. Cara, a probabilidade de ter pessoas de dieta que comprem aquilo ali é muito grande, é uma coisa enorme, é um público gigante. Então, mesmo que ele te dê aquela parcelinha de público, vai ter uma quantidade muito grande de compradores lá dentro. E você consegue escalar, né, assim, de forma mais fácil, digamos assim, depende do produto, né, mas em geral é mais fácil. Agora, dependendo do nicho, você vai ter uma parcela muito pequena de compradores lá dentro. Então você começa a anunciar e ele já acaba. Já esgota o público de comprador dentro daquele cluster lá que ele entregou para você. E aí existem as duas formas que a gente tem para escalar a campanha, que é a dúvida de todo mundo, né? Se você pegar e só começar a injetar dinheiro, ele simplesmente vai esgotar aquele público comprador dentro do teu cluster e você não vai acontecer mais nada. Não tem mais, não adianta você tentar colocar verba. Não vai ter mais gente para comprar ali dentro daquilo ali. Aí entra o método 1, que é de mineração, para quem nunca ouviu falar, né? Mineração, a ideia é o quê? Você ficar recriando campanhas todos os dias. Por quê? Porque cada vez que você cria uma nova campanha, o Facebook vai zerar, digamos assim, e vai dar um novo cluster para você. Então, tipo, trabalha com esse povo aí. E aí você vai ver que vai sair umas vendas, tal, e vai parar. Você vai lá e cria, toda meia-noite você vai lá e recria aquilo ali, tá? Eu não sou a melhor pessoa para falar de mineração, não é uma técnica que eu gosto muito, tem uns macetes para você conseguir trabalhar, mas quem quiser, procure se informar sobre isso, mineração, tá? Técnica de mineração no Facebook Ads, experimenta, você vai criar centenas de conjuntos com os orçamentos mínimos, vai começar a rodar, vai ver que vai sair venda lá a 5 centavos, venda a 50 centavos, venda a 10 centavos, e vai ter um monte que não vai sair nada, e aí você vai pegar e deixar aqueles ali que estavam funcionando, pausar tudo que não funcionou, vender o que tiver para vender ao longo do dia, e depois você vai começar tudo de novo, tá? Essa técnica aí funciona, tá? Tanto é que o Facebook sabe que a galera começou a fazer isso, que ele começou a colocar limite da quantidade de campanha e conjuntos por conta. Por que ele fez isso? Porque ele viu que a galera começou a burlar e deu um jeito, né, de encontrar os públicos mesmo ele limitando. E ele não quer isso, tá? Ele não quer. Então, ele começou a travar as BMs para que você não consiga ficar duplicando eternamente. Antes, as pessoas iam lá, duplicavam 1000 campanhas lá num dia, tá? Hoje, você tentar fazer isso, vai ver que você não consegue. Ele vai travar aquilo ali para você, porque ele não quer que você atinja todos os públicos, tá? Essa é uma das formas, procure sobre técnica de mineração no YouTube, tem alguns vídeos, vocês vão ver como é que funciona. E como o Facebook quer que você trabalhe, ok? Que é a condição justa, é a condição que todo mundo tem condição de crescer e é o que ele quer, todas as ferramentas caminham, né, te levam para funcionar dessa maneira. É o famoso funil. Então, assim, vamos supor que a gente tenha, vamos arredondar tudo assim, 1000 pessoas no mundo, tá? Se a gente tem 10 anunciantes, cara, vai acabar a pessoa, porque dessas 1000 tem só 10 compradores, vamos supor. Aí faz uma venda você, eu faço outra, fulano faz outra, acabou. E daí? Todo mundo só quer pegar as vendinhas. Aí o Facebook, não, pô, e essa galera toda aqui, ninguém vai cuidar do resto? Vocês querem só o comprador? Tá? Daí o que ele quer que a gente faça? Ele separa e te dá lá o teu grupinho que tem um comprador e 9 curiosos. Aí ele fala para você,
eu vou te dar um que você consegue vender bem rápido, para você já começar a monetizar, só que eu vou te dar 9 que você não vai vender agora, mas eu vou te dar eles bem baratinho. Então, cuida deles, que depois você vai vender para esses teus 9 aí. Quanto mais você for trabalhando dessa maneira, mais eu vou te jogando públicos para você conseguir vender mais, tá? Então, a forma que o Facebook quer para você escalar uma campanha de verdade com estabilidade é criar o seu público, ok? Falei tudo isso para resumir que você tem que criar público. Existem nichos, existem produtos, existem campanhas que você vai conseguir escalar e vai colocar, cara, milhões de reais e não vai saturar a campanha. Mas para a grande maioria não vai acontecer isso. Então, quando você vê que a tua campanha, quando você vê não, o correto era você fazer isso já no primeiro dia, né? Só que a gente nunca faz, a gente quer só vender. Quando a campanha tá parando, na verdade a gente já tá atrasado, bem atrasado. Por quê? Um público que você começa a aquecer hoje, ele vai comprar de você dentro de uns 2 meses, alguns ali vai começar a acontecer no primeiro mês e tal, só que você vai rodar uns 2 meses a 3 meses sem ver resultado quase nenhum. De repente, esse público vai começar a converter e aí o negócio vai ficar violento, tá? Então, o correto mesmo era, quando a gente subir a campanha de conversão, a gente já sobe as campanhas de remarketing, de page view, de envolvimento, de para ganhar seguidor, tudo aquela coisa ali. Em paralelo, vai acontecer o que você estava fazendo até hoje, vendendo, 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 vendendo. Só que agora que ela começou a cair a performance, aquele público todo que se aqueceu ia estar começando a funcionar. E aí que a tua campanha ia explodir de verdade, tá? Então, respondendo a tua dúvida, algumas vezes você vai só colocar dinheiro e vai dar certo, mas são poucos nichos que isso tem, né? Tem tanta demanda a ponto de você colocar ali e continuar tendo público comprador. Outras vezes você pode partir para a técnica de mineração e o correto que o Facebook quer, que ele caminha tudo para você fazer desse jeito, é funil. Aqueça teu público e você vai ter público para escalar depois. Uhum. Legal, Rafa. Porque, assim, essas pessoas que estão vindo dessas campanhas, elas caem no WhatsApp e recebem aquele remarketing pelo WhatsApp, né? Uhum, Então, eu percebo, assim, que faz muita venda de remarketing ali, né? uhum, Elas recebem os vídeos, enfim, fazem perguntas diretamente para a gente responde. uhum, Então, e também, algumas campanhas eu faço também com as pessoas que caíram na página, tipo campanha de alcance, com algum tipo de conteúdo. Essa daqui, por exemplo, tem remarketing também, né? Então, tem muita gente que fala, pois é, eu já acompanho, eu já assisti o uhum, vídeo, já conheço o canal no Instagram e tal. uhum. Então, e a gente vê que funciona muito, né? Só que O essas que eu... campanhas de conversão, você está trabalhando tudo em cima da campanha de conversão, tá? A campanha de conversão é esse público limitado, é esse público restrito que o Facebook te deu, tá? Hum, Tudo que você está fazendo está pegando desse público para baixo. Se você quer ter uma escala boa, você tem que pegar o público do topo, tá? uhum, Todo mundo que entendi. vê teu anúncio aqui, quem que vê esses criativos aqui? É só aqueles caras que o Facebook acha que podem comprar de imediato. Só que é aquilo que eu disse, esse público, ele é mais restrito, ele acaba, tá? Se você for subir uma campanha de tráfego, por exemplo, você vai ver, cara, que vai atingir milhões de pessoas que nunca nem viram esse teu criativo. Uhum, Tá? Então você está preso dentro das campanhas de conversão para compra, né? Você quer escalar uhum, bonito mesmo? Tem que abrir esse público. Tem que criar público lá, criar audiência através de campanha de seguidor, de envolvimento, de tráfego, do que for, tá? entendi. E Uhum. essas campanhas que vão chegar numa porrada de pessoas. Aí depois E- você consegue fazer remarketing para elas e converter legal. Então, tipo assim, eu poderia fazer uma campanha por exemplo, de engajamento, de tráfego. De engajamento, de tráfego, de seguidor, de vídeo view, tá? Não tem uma regra, porque cada pessoa gosta de uma coisa. Tem pessoas que gostam de ler, eu gosto de ler, não suporto ficar vendo vídeo, então eu seria um público bom para page view. Tem pessoa que Uhum. gosta de assistir vídeo, tem pessoa que vai seguir, que vai se envolver no teu Instagram, tá? Então a diferença é muito grande. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar para você aqui, só para você ver a diferença.
compartilhar aqui. Olha só. Tá vendo aí minha tela? Tô. Uhum. Tá? Essa aqui é uma campanha aí que a gente está trabalhando. Dá uma olhada só. Seguidores, visitantes, envolvimento. Esse aqui ele não entregou, tá? Isso aqui é público que foi aquecido com essas campanhas que eu te falei, tá? Olha o custo por cadastro. 43 centavos, 68 centavos, 65 centavos. Esses outros são públicos que... Opa, aqui para baixo, ó, são públicos que não se relacionaram com a pessoa. Olha os resultados. Uhum. Cara, chega a ser quase 10 vezes mais caro, tá? Então, assim, isso aqui tem que estar rodando em paralelo, né? As campanhas que você vai fazendo, formando tua audiência. Porque olha só, veja só aqui, ó. 3, 4, 5, 1, 4. Olha os custos. Olha a média. 1,16. Por que que a média é tão barata? Porque esses daqui derrubam, tá? Então eu preciso dessas duas campanhas trabalhando em paralelo para acontecer justamente isso. Se eu ficar focando só nesse público que não me conhece, que é esse cara aqui, ó, a gente toma na cabeça, né, com o nosso ROI. A gente tem, todos os nossos custos são muito altos, tá? Mas tem que deixar eles, né? A gente tem que deixar. Tem que usar eles ali e vender para eles, ok? Nem que seja ROI de 50%, tem problema. Só que esses daqui vão sustentando as vendinhas e esses caras aqui vão dando lucro pra gente, Tá, tá? mas esses daí, você está fazendo campanha de conversão para os seguidores, visitantes e envolvimento? Campanha de conversão para seguidores visitantes em desenvolvimento. Mas quanto tempo, tipo assim, você solta uma campanha tipo de tráfego, engajamento, e aí e ao mesmo tempo já coloca essa campanha de conversão Uhum. para aqueles que estão seguindo, visitando, se envolvendo? Ou tipo, Uhum. eu tenho que esperar um tempo, eu já posso montar as duas campanhas e ir deixando. Montar e deixar. O que você só não pode é esperar que amanhã vai acontecer tuas vendas, tá? Assim, Tem que em ter paciência geral, para, tipo, essa é uma coisa a longo prazo. exatamente. Tá? No início, o que que vai acontecer? No início, a tua campanha, você viu ali, tua campanha está funcionando, funcionou muito bem, bastante tempo ali. Durante todo esse tempo, você usa a verba desses daqui que estão funcionando bem para injetar aqui. Então, esses daqui é os caras que estão te dando prejuízo, digamos assim, mas sempre você vai trabalhar com verba muito baixa. Vai chegar a hora que vai inverter. Esses daqui, se você pegar isso daqui no início de campanha, né, no início de projeto, pagava R$ 1, um e pouquinho, que era igual a tua campanha vendia, tudo bonito, tudo feliz, tá? Esse aqui vai ser caro e esse aqui vai ser barato. Com o passar do tempo, esses de público frio vão ficar caro e os de público quente vão ficar barato. Então ele inverte a situação. Aí você começa a reduzir as verbas aqui, e onde que você vai escalar? Você vai injetar cada vez mais verba na criação de público, nas campanhas de tráfego, de envolvimento e tal. E aí essas campanhas aqui vão vendendo cada vez mais barato. E aí você vai escalando proporcionalmente. Quanto mais você cria público, mais você consegue escalar aqui. Essa outra aqui não. Essa outra você começa, de repente você tenta escalar e ela ferra com você, Uhum. tá? Então, cara, minha dica para você é, se você tem paciência, foca nas campanhas para gerar audiência, tá? Foca nessas campanhas. E aí, se você, não quero ficar esperando nada, então faz a técnica da mineração. Mas como eu disse, eu não gosto muito, é um saco ter que ficar criando coisa toda hora, o Facebook é aquela coisa, né? Você fica duplicando um monte de campanha, daí vai lá e dá bloqueio, então eu gosto de campanha que eu mexo o mínimo possível, tá? Minhas campanhas, assim, ó, essa daqui vai ficar aí até dia 15, eu não vou nem encostar a mão, tá? As campanhas, geralmente eu faço isso, eu pouco mexo nelas. Então eu prefiro tentar ir aquecendo os públicos e tal, demora um pouquinho mais, mas depois você tem esse tipo de resultado assim, né? Aí quando que eu vejo que, né, que o público tá faltando público, você vê, ó, começou super bem.
Se amanhã não, né? Sei lá, daqui um mês eu rodando isso aqui começa a subir, é porque tá faltando aquecimento de público, Aí você tem que aumentar na campanha de tráfego e de engajamento ali. tráfego, Para mandar exatamente. mais gente para. Mais gente para eu ter gente para eu trabalhar aqui. Tá, mas, por exemplo, e se você bota R$ 50 por conjunto ali, né? Uhum. Você já começou com esse valor de R$ 50 ou você. Porque assim, esse público você captou ali de campanha de tráfego, né, e de engajamento. Hum. E qual que é o valor que você colocava diariamente, por exemplo, Nas campanhas nessas para gerar campanhas audiência, para gerar audiência? cara, normalmente é bem pouco, tá? Campanha de tráfego, 10, 15 reais, envolvimento também, coisa de 7 a 10 reais, é bem pouquinho. Porque assim, ó, vamos lá, campanha de tráfego, cara, se você pega um anúncio bem bacana, você vai pagar aí 2 centavos, 3 centavos por clique, Hum, tá? Então, aí claro que depende da tua pressa, da tua urgência e tal, né? Mas vamos supor, se você coloca 10 reais por dia, tá? Dividido por 0,02, você leva 500 pessoas por dia. Vezes em um mês você levou 15 mil pessoas para dentro do teu site. Com 10 por dia, tá? Se colocar 30 por dia, você levou 45 mil pessoas para dentro do teu site. É uma audiência bem grande para ir trabalhando. Campanha de seguidor é um pouquinho mais caro, né? Mas de envolvimento, tal, de vídeo view, né? Vídeo view, às vezes, campanha de True Play, você vai pagar 0,001 centavo, tá? Você vai ter 10 mil impressões com 10 reais. Então é muito barato. O problema é que a gente nunca tem a paciência, né, para ficar aguardando essas campanhas aquecerem as pessoas. A gente sobe, faz remarketing, se irrita que o negócio não está funcionando e pausa tudo. Quando na verdade a gente tinha que deixar rolar, né? Esse é o correto. entendi. Então, se eu botar, por exemplo, assim, fizer duas campanhas, uma de tráfego, uma de engajamento para um vídeo, sei lá, botar 15 em cada uma, trintão, eu posso, por exemplo, fazer dois públicos e botar de conversão ali R$ 30, por exemplo, para rodar simultaneamente. Pode, sem problema nenhum. Porque ele não vai gastar os 30, né, ali, provavelmente, né? Depende, se o teu público às vezes é muito pequeno, muito, ele nem vai entregar, mas se ele for pequeno, a ponto de entregar, às vezes teu CPM é muito alto, então 30 reais às vezes é tipo, nem chega a imprimir para todo mundo e ele vai gastar, sabe? Ele Uhum, não vai gastar se fosse campanha tipo de alcance que você tem controle de frequência. Você vai exibir para uma pessoa uma vez por dia por pessoa, daí ele trava, mas não é nosso objetivo. Aqui eu acredito que ele vai gastar todos os teus 30 sim, tá? uhum, Aqui eu começo tudo com 50, mas porque eu já tenho uma audiência, sabe? Por isso que tá com 50 ali. Se fosse para eu fazer um funilzinho e deixar ele trabalhando, tipo, sem pressa, né? Que afinal de contas tem que esperar as coisas mesmo. Eu colocaria lá, cara, 10 numa campanha de tráfego e colocaria 10 numa campanha de conversão, até ela uhum, começar a funcionar. Desde que começou a sair venda e tal, aí eu começo a escalar um pouquinho. Só cuidem, tá, se forem fazer isso, porque, que nem eu disse, isso ali você tem que colocar no topo, cara, e é conta-gota, é tipo um filtro de barro, tá? O negócio vai caindo, mas vai caindo a conta-gota, ok? Com o tempo, aquilo ali vai gerar um volume. Só que o que mais acontece em funil é a pessoa coloca lá no filtrinho de barro lá um negócio, fica esperando. De repente, puf, caiu uma gota. Meu Deus, que legal! Ela vai lá, o quê? E tenta jogar um monte de água lá no topo do funil de barro, achando que vai sair no outro dia o copo dela vai estar cheio. Não é assim, tá? Não importa o quanto você tenha de verba para colocar, você tem que deixar a água ser filtrada, tá? Então tem que colocar verba na campanha de topo e aguardar ela funcionar. Essa venda que você vai fazer, vamos supor, criou tal, daí semana que vem vendeu. A venda que você fez não é daquele dia. Aquela venda é de uma campanha que aqueceu o público 15 dias atrás. Então, nossa, legal, começou a funcionar, vou escalar. Beleza, vai escalar, só não esqueça que essa escala de hoje é para daqui 15 dias, um mês que ela vai funcionar para você. uhum.
tá bom? Legal. Uhum. E é isso aí.